Seja bem-vindo ao Trajetórias, um programa onde histórias de vida se cruzam com a fé. Aqui nossos convidados compartilham suas experiências, desafios e um momento especial em que encontraram Jesus. Cada episódio traz um relato inspirador que pode tocar seu coração e fortalecer sua caminhada espiritual. Você pode acompanhar Trajetórias no canal da TV JuVV no YouTube. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com quem precisa. No episódio de hoje, receberemos o Rodrigo Antônio Albino. Hoje ele faz parte da liderança da Igreja do JuVV. Ele nos contará sobre uma mudança de vida após participar de um show em Curitiba. Ele tomou uma decisão que mudaria para sempre a sua vida e da sua família. Prepare-se para uma conversa recheada de emoção e compromisso. Rodrigo Albino, que bom que você está aqui hoje e que porque você vai contar a tua história para nós. E para isso, nada melhor do que começar com a sua família, a sua infância. Como era a sua família? Você tem irmãos? Bom, minha infância foi abençoada. Mesmo eu não ter sido, não conhecer a Cristo naquela época, mas foi uma infância muito abençoada. Meus pais cuidaram muito bem de mim. Tiveram algumas falhas, mas, no entanto, fizeram o melhor que podiam, né? E eu cresci num lar, teve seus problemas no começo. Meu pai tinha um problema com bebida alcoólica, mas depois que meu irmão mais velho, ele teve já idade para poder confrontar ele, e ele conseguiu fazer isso, né? E aí ele parou de beber, parou de fazer o que ele fazia com a minha mãe. Após isso foi só melhorando, né? Pela graça de Deus. E hoje meus pais são falecidos, né? Tenho 3 irmãos, o Claudinei, o Giovanni e a Silvia. São mais velhos do que eu sou o mais novo. Sempre o mais mimado, né? E eles estão bem, só meus pais já são falecidos já. Uhum. E vocês conheciam alguma religião? Frequentavam? Não. Algum? Eu até brinco com a minha esposa que eu falava para ela que eu às vezes ia na igreja católica, né? Só nas festas. Que daí tinha as festas, muita comida boa, então ia para lá para poder festejar, mas quando me falava, vamos fazer estudo de coroinha e tal, eu falava, não, cara, não é para mim. Uma, porque meus pais não me influenciaram muito com relação a isso. Eles tinham até meio que uma barreira muito grande com relação à parte religiosa, né? Então eu não tive esse contato. Eu era bem longe de religião, por sinal. Então você realmente não conhecia a Deus, você ia, né, para a igreja, mas não era assim para um motivo de um estudo bíblico ou alguma coisa assim, nada disso. E a sua adolescência continuou assim, dessa maneira? Como que Sim, foi? minha adolescência foi toda assim. Eu fui conhecer a Cristo, como já pular, adolescente, como não teve nada de importante na minha adolescência, já na fase adulta mesmo, nos meus 23 anos mais ou menos, onde eu, por acaso, encontrei a minha hoje esposa, né, Vanessa, e por sinal eu amo muito. Encontrei ela num ponto de ônibus, aí parei naquelas circunstâncias que Deus, eu falo que é Jesuicidência, né? E ela me convidou para que eu pudesse passar na casa dela um dia. E eu não sei por que cargas d'água, eu fui na casa dela. E naquele dia que eu fui na casa dela, ela estava se preparando para um campuri. E ali foi meu primeiro contato com a igreja adventista. E eu resolvi ajudá-la. De uma forma meio que inesperada, às vezes até surpreendente, porque alguém que não era da igreja estava ali no meio delas, das meninas, né, que estavam montando, elas faziam as próprias camisetas e montando os seus crachás, e eu achei que dali divertido até. E, no entanto, daí, nesse
Campuri, que foi o Campuri de Rio Negrinho, eu não lembro a data exata, mas foi um Campuri de jovens, não, perdão, de desbravadores, de jovens eu fui depois, bravadores mesmo, que ela participava, ela era a diretora do clube, e aí resolvi ajudá-la. Então fomos uma semana antes para ajudar a montar, e depois fomos na data para ajudar a ficar lá, e eu não tinha barraca, não tinha preparo nenhum, não conhecia nada, dormi dentro do meu carro, então foi até divertido, hoje a gente dá risada da história. Mas foi onde foi meu primeiro contato com a igreja e foi onde começou o meu relacionamento com a minha esposa. Meu namoro, logo depois. Isso foi, para mim, foi uma benção. E uma reticência, assim, que eu falo muito. Que a minha esposa, ela conseguiu me tirar de onde eu estava. Ela foi aquela ponte, ela foi aquela pessoa importante na tua vida e que te fez enxergar. Porque eu estava no momento da minha vida que se eu continuasse ali, eu tenho toda a certeza do mundo. Eu estaria muito longe dos caminhos de Deus. Eu nunca fui de fazer mal a ninguém, mas o meu mal era achar que as coisas que o mundo me oferecia não eram ruins. Ou não me atrapalhariam, digamos assim, religiosamente falando, ou né, espiritualmente falando. Então eu estava indo para o lado que poderia ser, que seria muito complicado. Eu não vou dar as denominações, que eram complicadas até hoje, né? Mas eu estava indo para esse lado. Então encontrar a minha esposa e ela me levar a conhecer a Cristo, isso para mim foi uma bênção. E parece que teve um show, alguma coisa assim que aconteceu. Conta melhor isso. Exato. Isso, eu conheci ela em 2000. Em 2004, aí já tínhamos namorado, noivamos, casamos. Em 2004 teve um show dentro do Circo Militar, que é o Palácio de Cristal, né? Que tinha Rafaela Pinho, o Communion e o Prisma. Tinha mais um grupo também que eu não me recordo agora, mas tinha o Prisma Brasil. E eles se apresentaram, tudo, e eu não ia para a igreja. Apesar da minha esposa sempre ser cristã, e ela sempre ir, e ela ia com meu filho sozinho, e eu não ia. Até eu não participava. então você não participava. Não participava. Eu não tinha essa barreira, essa resistência de não achar que não precisava. E, no entanto, quando eu fui nesse show, que ela me convidou, e nós fomos, e durante um hino, Hospedando Anjos, aquele hino me tocou demais. Ali eu senti a vontade de buscar e tentar entender aquele Deus que o hino ele conta, de hospedar, que nós somos hóspedes, né? Podemos hospedar anjos, então. E ali, aquilo ali me tocou muito, até hoje me toca. Onde eu puder, sempre faço questão de visitar o Prisma, onde eles estão. E é um hino que até hoje mexe muito comigo. E ali começou também o processo de conversão, porque eu acredito que até hoje, isso foi em 2004, nós estamos em 2025, 21 anos, o processo de conversão é a cada dia, e continua sendo, desde aquela época. Mas para mim foi o estopim para começar a pedir um estudo bíblico para o tio da minha esposa e para um amigo nosso. E eles começaram um estudo bíblico comigo e logo um tempo depois eu vim a me batizar. Então essa música foi essa virada, ou foi aquela chave que fez com que você entendesse, eu preciso olhar para esse Deus. Exatamente. Eu acho que foi um contato muito forte com o Espírito Santo, porque apesar de eu não conhecer muito a Cristo naquela época, eu não ter noção nenhuma do que era, porque eu, inclusive, até brinco com a minha esposa, eu falo com ela e ela tira sarro de mim, que eu acreditava muito na teoria da evolução. Então, achar para mim que nós viemos de uma evolução era normal.
E quando foi me apresentado um Deus vivo, um Deus que nos atende, que está ali, que morreu por mim, para mim foi algo inovador, algo que eu não acreditava, uma barreira que eu tinha na minha cabeça porque meus pais me colocaram nisso. Então, foi uma virada de chave, foi uma transformação que começou ali. Ali começou, nessa Como música. foi para você entender dessa teoria da evolução e a criação de Deus? Eu acho que é mais difícil acreditar na teoria da evolução do que a criação de Deus. Para tudo que eu olho, para tudo que eu vejo, para tudo que eu... Se eu olhar para o céu, eu estou vendo uma criação, algo fenomenal. Se eu estou olhando para uma flor, na qual a minha esposa fala muito que eu gosto muito de flor, e eu realmente gosto. Eu vejo a criação de Deus. E eu acreditar que aquilo ali é tudo resultado de uma explosão, um Big Bang, para mim é mais difícil acreditar nisso do que eu acreditar no verdadeiro Deus que eu acredito hoje. E eu não acredito por ser mais fácil. Eu acredito por ser razoável. Quanto mais razão eu dou para Deus, mais eu acredito e Ele consegue me mostrar cada vez mais. E até mesmo quando você olha para trás e o que aconteceu de lá para cá, né, nessa transformação da sua vida. E em 2006 aconteceu alguma coisa. 2006 foi o meu batismo, né? Uhum. Foi o meu batismo na igreja do Bairro Alto, na igreja adventista do Bairro Alto. Para mim foi muito especial. Até o pastor, não me recordo o nome, ele falou para mim, olha, Rodrigo, eu sei que você demorou muito para se batizar. Você, apesar de conhecer a verdade, por a tua esposa sempre pregar a verdade dentro da tua casa, e eu sei que as coisas, para as pessoas que demoram para se batizar, para tomar a decisão, essas tendem a tomar uma decisão com mais embasamento, e com certeza você vai continuar sendo adventista até pro resto da sua vida. Isso para mim foi muito gratificante, porque hoje eu atesto o que ele falou. Nada no mundo vai me abalar deixar de ser um cristão adventista. Nada. Até mesmo porque, diante dos estudos que você fez, você realmente entendeu o que cada uma daquelas histórias ali, cada um daqueles textos, ele estava dizendo, não é verdade? E Exato. o que você fez depois do teu batismo? Depois do meu batismo, eu não estou me recordando. Você começou a participar de... Foi aqui? Sim, foi exato, aqui no exatamente. GVV ou foi lá no Bairro Em Alto? 2006, é verdade. Desculpa, que não é um lapso de memória. Então, nós viemos para o GVV, porque nós estávamos procurando uma outra igreja. O Bairro Alto ainda... os nossos filhos, né, o Vinícius estava um pouco grande, ele precisava já começar a entrar nos aventureiros, a gente estava procurando uma igreja um pouco maior. E aí encontramos o GVV, visitamos várias igrejas, e visitamos o GVV, recebemos um caloroso abraço da Ângela, aquele sorrisão mais lindo do mundo, saudosa Ângela. E nisso, logo em seguida, fomos convidados para o ECC aqui do GVV. Eu confesso para você que o ECC foi a virada de chave no meu casamento. Depois que a gente foi, isso nos fortaleceu muito. Nós também, é o que eu falo. Por isso que eu falo que a conversão vem desde esses 21 anos. Não é de uma hora para outra, né? E o ECC nos fortaleceu demais. Nos ajudou demais. E a partir daí nós viemos numa crescente de participação com relação à igreja, a participação de outros ministérios, como de geração em geração, que é um projeto muito bom, que foi implantado aqui na igreja. Começamos aqui na igreja, já temos vários participantes, mais de 400 participantes. E também, e a partir daí também começamos a trabalhar em outro ministério, como o Ancianato, e agora, por último, o Alfa, podendo ajudar, né? Que para mim foi o segundo encontro com o Espírito Santo, foi dentro do Alfa. E isso para mim tem fortalecido muito a minha fé com relação ao que eu acredito, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu quero servir até o resto da minha vida.
Bom, Rodrigo, em todos esses ministérios que você participou, como o ECC, Encontros de Casais com Cristo, como ali Geração a Geração e o Alfa, todos esses ministérios, eles fizeram diferença na tua vida. Mas especificamente no que em cada um deles? Você falou do ECC, ali da tua família, o Geração em Geração e o Alfa. Sim. Especificamente, o que eles transformaram na tua vida? O ECC, ele me fez o Encontro de Casais com Cristo, né? Nós somos no 6º aqui do GVV. Ele me fez enxergar muita coisa que estava faltando na minha vida como pai, né, de família. Como eu sempre digo, nós estamos vivendo, sendo pais de família e aprendendo a ser pais de família. E ali a gente foi uma imersão gigantesca de conhecimento, de aprendizado, de valorização da minha esposa como ela tem que ser, dos meus filhos. E então, para mim, já foi uma virada de chave. O Geração, ele me fez compreender o que eu trazia dos meus problemas, que eu trazia para o meu casamento, para a minha família hoje. Ele me fez reconhecer esses erros e ele me mostrou algumas ferramentas de como tentar resolver isso como um processo. E então o Geração me fortaleceu muito nisso. Não só a minha esposa, a todos os que a gente sempre convida para participar. Então ele é uma ferramenta poderosa para você reconhecer o que você está errando, que muitas vezes você nem sequer está enxergando, e você conseguir fazer com que aconteçam melhorias no seu dia a dia, no seu mês, no seu ano, para que você possa ter uma vida melhor com a sua família, porque você compreende o que você precisa e você compreende até as outras pessoas. Por que elas são daquele jeito? Muitas pessoas a gente aprendeu a amar depois de saber das histórias delas. E ali são muitas histórias contadas dentro da Geração. Então, a gente começa a compreender que muitas pessoas são fechadas, elas têm suas necessidades, mas porque lá no passado não foram atendidas pelos seus pais. Ou às vezes até o contrário, foi exacerbadamente fornecido para elas. Isso também é um excesso, também não serve como uma boa ferramenta. E o Alfa agora, ele veio para me ajudar a fortalecer o que eu aprendi no Geração. O que eu trouxe do Geração, o Alfa, ele veio completar isso. Mas foi mais entre eu e Deus do que eu com a família, assim, porque eu precisava resolver umas coisas que eu precisava resolver, mas só que não sabia como. E ali dentro do Alfa ele conseguiu, por todo o projeto, ele conseguiu mostrar o que eu precisava resolver, e eu venho aos poucos resolvendo isso, pela graça de Deus e pela misericórdia dele. Amém. E hoje você participa do Alfa. Do Alfa, do ECC, Encontro de Casais com Cristo, a gente também participa. O Ministério de Geração em Geração, que é minha esposa que é a coordenadora, e também no acionato aqui da igreja, que a gente tem a honra de poder participar. Isso eu trago no meu coração como um presente de Deus para nós. Que lindo. Essa sua trajetória realmente de vida, vendo, né, lá do início, né, da sua família ali, onde você não tinha contato, né, com Deus nenhum, mas tudo que aconteceu de lá para cá. Então, o quanto Deus foi mostrando para você o caminho. E esse caminho você realmente disse, sim, Senhor, é esse caminho que eu quero seguir. E o dia do teu batismo, eu acredito que deve ter sido um dia maravilhoso. Deve ter sido realmente aquela transformação. E essa mudança, né, lá do Bairro Alto para cá, fez diferença também na tua vida ali? O que aconteceu? Fez diferença bastante, meus filhos participaram, né, desde o aventureiro, dos desbravadores, eu já tenho filhos adultos, todos eles namorando, tudo. Então, eles certamente foram abençoados vindo para essa igreja. Não, porque a outra não tinha tanta estrutura para poder comportar o que a gente precisava. E uma forma da gente retribuir esse amor que a gente recebeu do GV foi agora
estando trabalhando junto com a liderança e estar junto, podendo ajudar as outras pessoas, poder anunciar para as outras pessoas que a Igreja de VV é uma igreja do amor e que ela abraça e que ela está ali para poder ajudar. Que bom mesmo. E eu gostaria de convidar para que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora, aquelas pessoas que, de repente, estão acreditando na teoria da evolução, mas não conhecem ainda a Deus. Uma mensagem? Eu sei que Jesus Cristo é maravilhoso. E falar dele é falar da misericórdia que ele tem de mim todos os dias. E que Deus não nos deixa na mão quando precisa dele. Ele pode deixar você aprender com a situação, mas ele nunca te deixa ausente. É um grande Deus. O mais importante de tudo é saber que Deus me ama, mas saber que ele colocou na minha vida a esposa que eu precisava. A mulher que ia me guiar até os caminhos e mostrar quem é Deus, quem é o Deus que ela acredita, quem é o Deus que ela segue, e falar assim que esse é o Deus que é para nossa família, é o Deus que a gente precisa. Então ela foi meu maior presente. A Vanessa, ela é o meu presente. Obrigado, Rodrigo, muito obrigada por ter estado aqui e por ter contado a tua trajetória para nós. Obrigado, eu que agradeço. Que história emocionante do Rodrigo Antônio Albino. Essa transformação de vida foi a sua trajetória. Não esqueça de se inscrever no canal da TV JuVV no YouTube, deixar seu like, compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Nos vemos no próximo Trajetórias com mais uma história de fé e transformação. Até lá! Não consigo falar. Corta. Aí a pessoa aqui também.